Gostaria de falar hoje um pouco sobre reforma. A reforma não apenas um templo, uma construção, mas a reforma da nossa vida espiritual. A igreja reformada precisa continuar se reformando. Uma reforma constante, baseada na palavra. Os princípios precisam permanecer os mesmos. É como os alicerces de uma casa. Precisam estar bem firmados, porque sustentam toda uma construção. Mas uma construção, de tempos em tempos, ela precisa de uma renovação. Uma parede, um reboco que precisa ser trocado. Às vezes, uma pintura, para manter aquela construção em ordem, bonita, restaurada, e às vezes pelas necessidades, até ampliar, mudar, alguma coisa nesse sentido. Mas os alicerces devem permanecer. Assim também é em relação à vida espiritual. A igreja vive no contexto atual que, por querer se reformar, tem se mostrado uma igreja que eu diria mundana, literalmente mundana, porque os princípios estão sendo abandonados. Parece que esqueceram das bases, aquilo que é bíblico, e por ser levado pelas multidões, ou para querer alcançar as multidões, tem se perdido no meio do caminho. E a reforma que a igreja precisa nos dias atuais, eu falo igreja independente de denominação, é a igreja de Cristo, porque é esta que estará sendo levada aos céus pelo próprio Cristo. Essa igreja precisa voltar aos seus alicerces, os princípios da palavra de Deus, que não podem ser mudados, que não podem ser alterados, que podem e devem ser adaptados à realidade atual, à forma de se expressar, como nós comunicamos a palavra no tempo presente, talvez a espécie e a forma do culto em si, a liturgia. Isso tudo não são coisas totalmente essenciais, mas a palavra de Deus sim precisa permanecer. A reverência a Deus, saber que existe um único Deus e saber que não há outro caminho, outra verdade e outra vida que não seja o Senhor Jesus Cristo. E obedecê-lo. O próprio Senhor Jesus, na sua palavra, disse: você quer conhecer quem são os meus verdadeiros discípulos? São aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. E numa outra oportunidade, ele reforçando essa ideia, quando a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora da casa, procurando ele, quando ele estava com algumas pessoas dentro da casa, e a casa muito cheia, eles lá do lado de fora pediram para chamar Jesus. Uma pessoa chega para Jesus e fala: Jesus, sua mãe, seus irmãos estão aí fora da casa querendo falar com você. Jesus olha para aquele homem, para as pessoas que estão à sua volta e fala: olha, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras, as guarda e as pratica. Que possamos ser praticantes da palavra, viver em reforma constantemente, mas nunca deixar que os alicerces, a palavra de Deus, ela deixe de ser o referencial para as nossas vidas. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus.